Tô aqui, já coloquei para gravar já. Ah, nem começou. Então nós vamos. Tá ótimo. Então nós vamos iniciar a nossa live de hoje, né? Mais essa porta da Casa da Saúde que nós vamos estar conhecendo hoje, renovando o nosso conhecer, né? Que às vezes algumas já participaram de outras vezes. E hoje nós vamos estar participando mais uma vez, né? Hoje vai ser sobre a introdução do Enneagrama. A Luzia já está aí para estar trabalhando conosco. Então, sejam bem-vindas mais uma vez, né? Acho que nós estamos aqui hoje só com as mulheres e o Magno, que está, né, aí de suporte nas técnicas. Então, sejam bem-vindas e nós vamos, né, fazer um momentinho de oração, nós vamos cantar pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, para que nós possamos, nesse encontro, estar bem atentas, preparadas para ouvir, para entender, para compreender tudo isso que passa em nossa vida, né, que o Enneagrama nos orienta. Os que vem de Deus, que vem na fonte de amor e de calor me envolve. Levo o teu sinal mais profundo, sendo assim, iluminadas por Deus. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim, me amor, e de calor me envolveu. Sinal de assim, iluminadas por Deus. Um instante de silêncio, possamos respirar, conectando-nos esse ar que envolve todo o nosso ser, que nos faz estar ligados uns com as outras, com os outros, né? Os outros que vão estar assistindo essa live depois, né? Outras que vão estar assistindo. Então, nesse boa noite, nesse boa tarde, nesse bom dia, para quem vai assistir outro horário, nós pedimos essa força de Deus nos conectando com esse ar, que perpassa toda a nossa vida e que nos entreliga, né? Nos faz estar ligados uns com os outros, com as outras, porque é o mesmo ar que respiramos. Esse vento de Deus que sopra em nós, que nos faz viver. Então, vamos no instante, né, nos colocar nesse silêncio, nessa meditação, para acolher cada um e cada uma que traz essa presença de Deus em nós nessa noite. É poder estar ficando dentro de ti.
essência. É poder estar aqui. É contemplar. E hoje nós estamos, né, aqui para a gente trabalhar o Enneagrama, encontrar essa nossa essência também através do Enneagrama. E nós acolhemos a Luzia Andrade, né, a Luzia terapeuta aqui do Centro de Vida, Madre Clarice, trabalha conosco aqui, e ela vai nessa noite estar também contribuindo nesse nosso programa das 7 portas, nos orientando, nos dando a introdução do Enneagrama. Então, nós acolhemos Luzia, seja bem-vinda, e é contigo agora para continuar essa live. Microfone desligado, Luzia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmã Ilza, obrigada pela apresentação aí. É com muita alegria que venho, né, há algum tempo, fazendo a live do Enneagrama aqui nesse programa, né? Em busca da saúde, a porta de trabalhar o autoconhecimento. Então, vou projetar aqui o material e vou passar para vocês a introdução do que é o Enneagrama. O Enneagrama nos ajuda no autoconhecimento, a conhecer um pouco mais sobre nós, nossos mecanismos, nossas habilidades, né? E aqui vai ser uma apresentação para que vocês fiquem aí sabendo que existe esse instrumento e que nos ajuda muito ao encontro de nós mesmos, ao encontro daquilo que muitas vezes nós chamamos de sombras e aquilo também que nós temos de melhor, a nossa luz, né? A nossa essência. Então, vou projetar aqui. E assim, certinho aí? Ah, tranquilo, objetivos. Ótimo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Apresentando o Enneagrama. Isso. Então, vamos conversar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode anotar, né? Ou até mesmo na hora, né, da apresentação, a gente trabalha dessa forma, né? Se alguém tiver alguma dúvida no momento, pode perguntar, abre o microfone e fala, faça a pergunta, né? Ou também deixe para depois, né? Podemos trabalhar dessa forma também. Anote e se quiser compartilhar depois, terminar, a gente vai ter um tempo para isso. Então, vamos começar, né? Apresentando o Enneagrama. O Instituto Enneagrama Shalom, o IESH. O IESH é um instituto que trabalha com o Enneagrama e eu faço parte desse instituto, como faço parte aqui do Centro de Vida como terapeuta. Eu sou psicóloga e trabalho na linha corporal e atuando aí com o Enneagrama, né? Então, todo retiro aqui no Centro de Vida tem a primeira etapa. Nós trabalhamos a autoidentificação dos 9 tipos de personalidade à luz do Enneagrama. Para que isso, né? Por que disso? Por que que a gente propõe o Enneagrama? Essa primeira imagem aqui, né? Uma luz, né? Podemos, então, com a ajuda desse instrumento, olhar de dentro para fora, né? E olhar para nós mesmos e encontrar, muitas vezes, a nossa luz, aquilo que nós temos de melhor. Mas, muitas vezes, nós estamos na sombra, né? Olhando para a luz. E esse é o caminho, né? De dentro para fora.
A outra foto, né, trabalha aí um caminho de crescimento, é como se fosse alguém subindo a escada, né, e desenhando os degraus aí da nossa evolução, evolução pessoal, evolução profissional, evolução no contexto geral, né? Então o enneagrama também nos ajuda nessa evolução pessoal. Assim, tornamos pessoas mais livres, né, com a responsabilidade daquilo que somos, que fazemos. Então, essa imagem aí, essa pessoa dando pulo, né, saltando para a liberdade, para algo maior, algo que nos tira daquela situação de mesmice, né, da procrastinação, muitas vezes, do deixar para depois, ou aquela tendência que temos de acelerar muito as coisas. Então, ser livre desses padrões repetitivos que todos nós temos, e cada um tem o seu. Essa outra imagem, né, essa planta aí, ó, é germinar aquilo que nós temos de bom. Cuidar daquilo, cuidar do nosso jardim, cuidar daquilo que nós temos de bom. Olhando também para aquilo que temos que não é tão bom assim. E podemos, então, tornar pessoas vencedoras, vencedoras de nós mesmos, vencedoras daquilo que nós queremos. Então, o autoconhecimento nos ajuda a tornar pessoas mais livres, mais constantes, né? E aí é uma frase aqui interessante: quem pensa a curto prazo, cultiva cereais. Quem pensa a médio prazo, planta árvores. Quem pensa a longo prazo, desenvolve pessoas. Então, o artigo mais importante que nós temos, né, nós temos em todas as instituições, nos trabalhos, nos relacionamentos, são as pessoas, somos nós. Então, precisamos cuidar desse bem maior da nossa vida, para que assim possamos atuar em qualquer área que estivermos, qualquer lugar, atuar da melhor maneira, para a gente, para o outro, para o ambiente, para o mundo, né? Então, essa porta aí também abrindo possibilidades para o mundo, um mundo de possibilidades, de coisas que nos faz bem, né? Podendo nos fazer bem, assim chegamos ao outro também. Então, uma pessoa ruim nunca será um bom profissional. Olha que interessante, muitas vezes buscamos ser um excelente profissional, mas precisamos ser uma pessoa boa. Então, o que é uma pessoa boa, né? Cada um no seu perfil, trabalhando as suas habilidades, estando de comum acordo com aquilo que tem no coração, o desejo, a essência da vida, né? Então, essa frase marca esse começo, né? Uma pessoa ruim nunca será um bom profissional. E aqui, gente, chegamos a várias perguntas, e vocês podem se colocar nesse meio aí, podem se perguntando, né? E também trazendo algumas respostas ao mesmo tempo. Quem sou eu? Quem já fez essa pergunta? Quem já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Por que sou assim? Então, quem sou eu? Por que é que eu sou assim? Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu sou tão diferente de fulano? Por que que quantas vezes eu quero fazer algo, eu faço diferente? Serei sempre assim ou posso mudar? São questionamentos, né? Faz parte do ser humano. Então, serei sempre assim ou posso mudar? Por que tenho essas reações? Então, eu tenho essas reações, fulano tem outras reações, quando às vezes eu até tento não ter uma reação, mas quando eu vejo, já estou reagindo daquela maneira. Então, por que é? Por que tenho essas reações? Será que sou normal? É interessante também, né? Essa pergunta. Eu mesmo já me fiz várias vezes essa pergunta. Será que eu sou normal? Com esse padrão de comportamento que eu tenho? Parece que vai fora do normal, né? De todo mundo. Então, assim, quem já se fez essa pergunta aí? Vai se fazendo agora. Será que sou normal? Como lidar com as minhas limitações? Olha, a nossa cabeça aí cheia de interrogações, né? Como lidar com as minhas limitações? Temos limitações? Temos. Temos muitas habilidades? Temos. Mas também temos muitas limitações. Precisamos do autoconhecimento. Então, a partir desse autoconhecimento, eu tenho resposta para algumas questões e assim eu posso lidar melhor com
as limitações e lidar melhor também com as minhas habilidades. Como desenvolver as minhas potencialidades? Olha só, temos muitas potencialidades. Acredito que todos aí já sabem um pouco de si. Todos nós já trilhamos, a vida encarrega de nos fazer trilhar um caminho do autoconhecimento. Então, já sabemos algumas limitações e sabemos também de algumas potencialidades. Mas como desenvolver ainda mais essas potencialidades? Por que as pessoas são tão diferentes? Né? Meu Deus, quanta diferença, não tem ninguém igual a ninguém. E como conviver com as diferenças? Aí está uma chave muito importante, né? Para os relacionamentos, para que possamos relacionar melhor, como conviver com as diferenças, como aceitar o outro, ter esse olhar de compaixão comigo e com o outro, entender que eu tenho um mecanismo, assim como o outro também tem o seu mecanismo próprio de atuar, de ser, de agir, e assim nós vamos, então, aprendendo a conviver com as diferenças. Olha aí que interessante, como ajudar cada pessoa. Existe, sim, né, uma forma de ajudar cada pessoa, de estar ali com aquela outra pessoa num aspecto de ajuda, né? Existe essa possibilidade. Como descobrir o melhor de cada pessoa? Então, posso descobrir, né, o que há de melhor em mim, e eu também posso descobrir o melhor de cada pessoa. O que motiva cada pessoa? O mais importante, eu faço meus atendimentos, eu sempre pergunto, o que te leva a fazer isso? É um questionamento interessante, né? O que me leva a ter esse determinado comportamento? Tem algo por trás, tem uma motivação intrínseca aí, pessoal, individual. E precisamos entender qual é essa motivação, para a partir daí, entender o nosso comportamento, compaixão para com nós e com o outro, mas compaixão primeiro comigo, entender que eu tenho uma motivação. Então eu crio esse autoconhecimento, aceito um pouco mais disso tudo que eu tenho, e assim eu posso viver mais livre, né? O que tira cada pessoa do sério? Ah, imagina, né? Porque que às vezes a gente até faz por querer com o outro, mas muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é por querer e a pessoa fica com raiva, porque tem algo no outro que tira do sério, né? Então é aquilo, tem coisas que a gente fala para uma pessoa, quem já viveu isso, essa experiência, diz algo para alguém, parece que não disse nada, e diz a mesma coisa para uma outra pessoa e aquilo fere, né? Machuca. Então o que tira cada pessoa do sério? Qual é a palavra certa para cada pessoa? Existe uma palavra certa para cada pessoa? Sim, existe. Já pensou se existisse uma resposta? A resposta, gente, está dentro de nós. Essa cabeça que pensa muito, que questiona muito, as respostas estão dentro de nós. E o enneagrama é um mapa para sair da caixa onde a vida colocou você. Então, o enneagrama é um mapa, um instrumento que nos ajuda a responder, a encontrar todas aquelas respostas que estão dentro de nós. Então, o enneagrama não dá resposta, né? Não é algo que vai fazer um milagre, vai me dar a resposta para entender todas as minhas questões. Não. As respostas estão dentro de nós. O enneagrama é um mapa que nos ajuda, então, a percorrer esse território. O território que sou, o território que é cada um, cada um. Então, esse mapa que nos ajuda a sair da caixa que a vida colocou, ou seja, que eu mesmo criei. Tá vendo aqui nessa imagem? A própria pessoa está desenhando a sua caixa. Então, nós mesmos nos colocamos dentro de uma caixa, dentro de um padrão de comportamento, e devemos sair dessa caixa para vivermos mais livres, mais felizes, né? Aqui eu trago uma explicação
rápida da estruturação que acontece aí com cada ser humano. Então, vamos dizer aí a parábola da casa redonda, é a estruturação psíquica de cada pessoa. Então, a psicologia, né, várias correntes que estudam o ser humano, deixa bem claro que a nossa personalidade, a estruturação psíquica, acontece do zero, né, então no ventre materno ainda, até os 5, 7 anos. Nessa fase, a nossa estruturação, né, a nossa personalidade se estrutura. A nossa personalidade, ela é mutável, nós podemos flexibilizá-la. Ela não é totalmente estática, né? Uma coisa que não muda. Não, a personalidade nós podemos flexibilizar. Tem padrões de comportamento que nós carregamos desde a nossa infância e vamos carregar por muito tempo, né? Tem alguns padrões que nós flexibilizamos lá na nossa adolescência. Tem alguns padrões que nem tanto. Então, mas existe algo em nós que é característica nossa e que não muda, né? Então, essa parábola, essa casa redonda, vocês podem visualizar aí uma casa redonda com várias janelas, né? Vários quartos, e cada quarto tem a sua janela. Então, o Enneagrama nos ajuda a perceber que somos assim. E que, na nossa infância, nessa estruturação, nós vamos sentindo mais conforto e ficando em um determinado quarto. Quando criança, percorremos toda essa casa. Depois da nossa estruturação, nós vamos sentindo mais conforto em um desses quartos. E passamos a observar a paisagem lá fora através dessa janela. E ali passamos muito tempo. Então, se eu observo a paisagem, o mundo, o meu ponto de vista é um, o outro tem o ponto de vista dele. E só daí a gente já imagina o tanto de atritos que temos nos relacionamentos. Se eu quiser mostrar para o outro o meu ponto de vista, né? Nós muitas vezes queremos absolutizar o ponto de vista pessoal. E não existe só uma forma de ver o mundo, existe várias formas. O Enneagrama, então, nos traz 9 tipos de formas de ver o mundo, 9 personalidades, né? O Enneagrama, então, é uma tipologia dinâmica mesmo, é uma tipologia, trabalhamos aí com tipos, né? Sim, dinâmica porque respeita a singularidade e originalidade de cada pessoa. Estamos no eterno dinamismo. A gente não diz que a mesma água nunca passa debaixo da mesma ponte, né? Então, nós não somos os mesmos que fomos hoje pela manhã. Nós já temos algo diferente em nós. Então, respeita esse dinamismo real, presente do humano. Nosso dinamismo, né? A singularidade, somos tão diferentes, originalidade, somos originais, somos seres individuais, né? É uma possibilidade de mudança, o Enneagrama, então, que nós trabalhamos, uma possibilidade de mudança, porém, se a pessoa não quiser utilizar o Enneagrama, tá tranquilo, cada um tem as suas escolhas, né? Mas o Enneagrama, então, não muda ninguém, não dá resposta para ninguém, ajuda a encontrar as respostas que estão dentro de nós. Então, por isso que é uma possibilidade de mudança. É uma sabedoria psicológica, modelo fácil. Então, o Enneagrama é baseado em várias correntes da psicologia, só que é falado de um modelo muito fácil, de uma forma muito fácil de interpretar. Então, qualquer pessoa entende o Enneagrama muito, muito fácil, né? Porque fala da nossa vida, das nossas vivências, do nosso dia a dia. O Enneagrama que nós trabalhamos é uma dança entre a personalidade e a essência. Nós trabalhamos, então, o quem sou eu, né? Quem sou eu aí, os meus traços, a personalidade. Nós vamos entendendo o que temos aí dentro da personalidade, a forma de ver o mundo, e também trabalhamos a essência, o sentido da vida, que é a grande pergunta, quem sou eu e o para que sou? Se eu sou algo, alguém, tem um sentido, tem um propósito. Então, é essa junção da personalidade, do quem sou,
e o para que sou, o sentido da vida, a missão, o propósito, está aqui na essência, né? Não promete milagres, é um mapa, mas se eu não quiser utilizá-lo, nada acontece, nada vai mudar. Tem até uma música que eu gosto muito de trabalhar com ela no Enneagrama, nos cursos, né? Que não se iluda, que nada muda se você não mudar, né? Então, não se iluda, porque nada muda se você não fizer o seu esforço pessoal diário de mudança, né? Nenhum tipo é melhor ou pior, e não há julgamento moral. Dizer, eu sou aquele tipo que não gosto tanto assim, ou fulano tem um tipo que é melhor. Não, isso não existe, não é esse julgamento, tá? E o que é o Enneagrama, então, gente? É um instrumento de libertação. Libertação no sentido das amarras, né? Do padrão da personalidade, daquilo que nos prende num comportamento repetitivo. Então, nos ajuda a livrar um pouco desses padrões aí repetitivos, né? Objetivos. Conhecer-se e aceitar-se para crescer. Compreender melhor os outros, relacionar-se melhor. Mais do que um caminho de autoconhecimento, é um caminho de desenvolvimento. Então, passamos a observar a um olhar atento para a nossa vida. Essa primeira foto aí, né? Vários olhares, né? Para quê? Para a sua vida. Então, vamos, através desse instrumento, olhar mais para nós mesmos. Isso não é ser egoístas, né? Olhar para nós, cuidar de nós mesmos, é ir de encontro com aquilo que nós temos de mais belo, de viver bem, estar bem com a gente e com o outro. Então, é isso, conhecer-se e aceitar-se para crescer. Compreender melhor os outros, relacionar-se melhor, mais do que um caminho de autoconhecimento, é um caminho de desenvolvimento. Áreas de aplicação. Nós podemos trabalhar o Enneagrama em empresas, temos módulos, né, avançados de Enneagrama institucional. Saber o perfil da empresa. É muito interessante. Então, traçando um perfil, podemos traçar também metas para avançar. Podemos trabalhar o Enneagrama nas universidades, na educação, importantíssimo ter o Enneagrama, tem escolas que hoje já trabalham com o Enneagrama. Na saúde, tem muitos médicos hoje indicando o autoconhecimento. Que maravilha, né? Que avanço. Autoconhecimento, para entender qual que é o mecanismo de adoecimento de cada pessoa. Então, o Enneagrama nos relacionamentos, a gente trabalha, tem um módulo avançado que chama Enneagrama e Relacionamentos Afetivos, é entender para que lado que cada pessoa está olhando. Então, se eu estou relacionando com uma pessoa que está olhando totalmente ao contrário daquilo que eu estou vendo, vamos então integrar esse olhar, né, e fazer com que esse relacionamento seja mais produtivo, seja mais equilibrado. E na terapia, eu sou psicóloga, trabalho com o Enneagrama com cursos, né? E o curso que nós apresentamos, o Enneagrama, trabalhamos, é em média 14 a 16 horas. Então, nós trabalhamos um final de semana praticamente inteiro, com a primeira etapa, a segunda, depois o outro final de semana, e assim damos continuidade às outras etapas. Mas no processo de terapia, isso pode acontecer também. Atendo muitas pessoas à luz do Enneagrama. E hoje em dia tem vários psicólogos, nosso instituto tem vários psicólogos e fora também, que trabalham dessa forma. Utiliza o Enneagrama para dar continuidade aí no processo psicoterapêutico. E ajuda muito. O que a gente percebe é que é profundo, assertivo. Teve uma vez que eu estava atendendo uma pessoa e ela disse assim, Luzia, você tem uma bola de cristal aí? Eu falei, eu só pensei, não tenho uma bola de cristal, eu tenho conhecimento do Enneagrama. Ajuda muito a ir com mais assertividade naquele padrão de comportamento da pessoa. Contribuições para o ambiente organizacional. Então, desenvolvimento pessoal é a primeira chave, é o mais importante, é o desenvolvimento pessoal. A excelência profissional, nós temos habilidades, né, para determinadas áreas de atuação da profissão. Então,
o conhecimento está dentro de nós, nós podemos, então, desenvolver esse conhecimento através do autoconhecimento. Atingimos, então, excelência profissional, relacionamento interpessoal, em todas as questões de relacionamento interpessoal, eu passo a olhar para o outro com mais compaixão, para mim e para o outro com mais compaixão. E uma coisa que o Enneagrama ajuda demais é tirar do pessoal. Aquele comportamento que a pessoa tem, não é porque é comigo, aquilo é da pessoa. Então, a gente nos ajuda a tirar do pessoal, a separar, colocar cada coisa no seu lugar. Isso é da pessoa, não é meu. O que é meu, eu preciso haver comigo. Então, nos ajuda a tirar do pessoal. É uma questão que machuca muito, né? Nos atendimentos, eu percebo tanto que machuca levar para o pessoal. Então, nos ajuda nesse relacionamento aí. Desenvolvimento de equipes. Então, as equipes, né, as pessoas mais desenvolvidas também desenvolvem equipes. A comunicação, a forma que a gente pode comunicar com o outro, liderança, né? Então, a potência, né, a potencialidade ali de cada pessoa para liderar, a motivação de cada pessoa naquilo que está fazendo, reorientação de carreira. Então, nós temos um módulo avançado também que trabalha orientação e reorientação de carreira à luz do Enneagrama. A pessoa precisa ter o autoconhecimento ali da primeira e da segunda etapa para participar desses outros módulos que a gente já chama que é o módulo avançado, né? E ajuda muito. Eu percebi o tanto que me ajudou e eu tenho utilizado essa forma também em algumas orientação e reorientação de carreira. O perfil da instituição, aquilo que eu comentei, tem como traçar um perfil, perceber qual que é o perfil da instituição e traçar, então, metas, né, estratégias para que essa instituição evolua. E o planejamento estratégico, planejamento, né, de várias formas para que aconteça aí um desenvolvimento pessoal, organizacional, em geral, né? Aqui eu trago uma questão, assim, bem própria de tudo que nós trabalhamos com o Enneagrama. Como eu disse, é uma apresentação rápida é uma introdução, uma apresentação sobre o que é o Enneagrama. Esse curso, ele acontece em 14 a 16 horas, e nós temos, depois eu vou passar aí o site para quem quiser entrar em contato, quem quiser continuar, fazer o curso, aí vale a pena esse caminho. Mas a gente sabe que aí é um tempo maior, né? E aí vai explicar bem todas essas características para a pessoa se identificar. Centros de energia. Todos nós temos 3 centros de energia. Nós somos pessoas práticas, nós somos pessoas... Eu vou colocar todo, que aí já ajuda mais no entendimento. Primeiro aqui é a primeira fileira aqui do centro de energia. Todos nós somos práticos, todos nós somos emocionais, todos nós somos racionais. Porém, alguns de nós utilizamos mais a energia da prática, ou emocional, ou racional. Então, vocês aí podem já também se percebendo. Eu sou mais prático, eu sou mais emocional, eu sou mais racional. Uma sensação dolorosa que está por trás de todo o movimento da personalidade é a insignificância, a outra sensação de não ser amado e a outra sensação de incapacidade. Então, o que move os tipos 8, 9 e 1 é a insignificância. O que move 2, 3 e 4 é a sensação de não ser amado. O que move os 5, 6 e 7 é a sensação de incapacidade, cada um da sua maneira. Como que cada um vai compensar na personalidade? O tipo 8 compensa na personalidade a sensação de insignificância, querendo ser forte, e a autoafirmação. O tipo 9 compensa na personalidade essa sensação dolorosa, desligando e anestesiando, é como se não sentisse. E o tipo 1 busca ser correto e perfeito para não sentir essa sensação de insignificância. Lá nos emocionais o 2, ele tenta ajudar e agradar para não sentir que não é amado, ou seja, para se sentir amado. O tipo 3 busca ser admirado, o sucesso e a eficiência para se sentir amado.
O tipo 4, emoções fortes, é compaixão para se sentir amado. Lá nos racionais 5, 6 e 7, a sensação de incapacidade. Então, o tipo 5 busca conhecer, saber, entender tudo para se sentir capaz, né? O 6 projeta cenários negativos para se sentir capaz. E o 7 busca enfeitar, racionalizar, busca o prazer para se sentir capaz. E vamos passar agora um pouco mais sobre essa inteligência prática, né? A inteligência prática 891, pessoas mais da agressividade, impulsividade, ação, dinamismo, têm uma tendência maior para dominar e para controlar, o foco na ação e no resultado, a sensação de insignificância que está por trás. A inteligência emocional 2, 3 e 4. Sentimentos e emoções é o foco dessas pessoas aqui, né? 2, 3 e 4. Então, pessoas mais voltadas para o sentimento e emoções. Os relacionamentos, dá muita atenção aos relacionamentos. São pessoas da sensibilidade, então pessoas mais sensíveis, né? Do sentir. Buscam a atenção e o foco está no clima relacional. A sensação é de não serem amados. A inteligência racional, 5, 6 e 7, pessoas que estão mais voltadas para o entender, para observar, refletir e analisar, para tomar decisões. São tipos mais retraídos, o medo e ansiedade e paralisação. O 5, medo de sentir, 6, medo de existir, 7, medo de sofrer. Foco nos processos, né? E a sensação que está por trás é a sensação de incapacidade. E agora nós vamos passar aí, de forma mais ilustrativa também, cada tipo. Luz e sombra, síntese dos 9 padrões, personalidade e essência. Tipo 8, gente. Vamos lá para o nosso tipo 8, o mundo nas mãos, né? Essa imagem aí. Tipo 8 é uma pessoa, na sua luz, né? O melhor do 8, as suas habilidades, as suas características, quando vive mais, a luz do 8 é uma pessoa que é assertivo, uma pessoa autoconfiante. O 8 inspira confiança, é verdadeiro, determinado, desafios, desbravador, apaixonado pelo que faz. É uma pessoa que te incentiva, que reconhece o seu potencial, está sempre ali junto para, na sua luz, para te ajudar a desenvolver aquilo que você tem de melhor, porque ele confia em si, então é assertivo, autoconfiante, confia em si, confia no outro. O tipo 8 vivendo mais a sua luz. Tipo 8, vivendo mais na sombra, pode ser uma pessoa com agressividade explícita. O 8, na sua sombra, duro consigo e com os outros. É vingativo, controlador, excesso, exagero. Então, o excesso, exagero, o 8 faz muitas coisas com excesso, né? Tem muita questão aí, muita facilidade, uma tendência em exagerar no trabalho, no estudo, em tudo que faz, né? E acaba não olhando para si, não cuidando de si. Então, é direto e confrontador. Direto e confrontador, até mesmo na forma de se colocar, né? Na forma de falar, muitas vezes com uma certa agressividade, até a forma de andar, às vezes, no tipo 8 é mais presente essa agressividade, né? Essa força. E aí, em todos os tipos, eu vou convidar para perceber. É mais fácil, né? E vocês aí, se estão se percebendo, né? Percebe mais no lado luz ou no lado sombra. E é mais fácil conviver com a gente mesmo e com o outro, na luz ou na sombra. Vai se questionando aí, vai se conhecendo um pouco mais, se permita esse momento, né? Tipo 9, olha essa imagem, o tipo 9 está aí, é como se, né, o mundo caindo na minha cabeça, mas está tudo bem, eu estou
cabisbaixo, está tudo certo, está tudo bem. Então, o 9 tem essa tendência aí. Na luz, né, a sua luz é uma bondade natural. É tranquilo, harmoniza, concilia. Então, o 9 tem essa tendência, tem essa facilidade natural de harmonizar, de conciliar. Intuição para o bom, para o certo. Então, uma pessoa que tem essa intuição para o que é bom, sensível e descomplicado, essa luz do 9, né? Sensível, descomplicado, vai dar tudo certo, né? Ouve todos os lados, tem uma facilidade de ouvir, tá? Para harmonizar um conflito ali, né? Então, ele ouve todos os lados e consegue resolver aquela questão. Recolhe o melhor de todos, é disponível e cria bom ambiente. Contrapartida, né, o 9, que anda aí muito na sombra, dificuldade de tomar decisões, foge do conflito, esquece de si mesmo, anestesia-se, é como se não existisse, né? É como se não sentisse nada. Esquece seu valor, anula-se, é negligente e acomodação. Então, o 9 na sombra é uma pessoa que deixa muito para depois o que pode ser feito hoje. Então, respira fundo, sinta se tem um 9 aí dentro de você e se está mais na luz ou na sombra. Tipo 1. Vamos lá para o nosso tipo 1, né? Tipo 1, olha aí esse trabalho, pessoas trabalhando, pessoas fazendo, executando. Tipo 1 tem uma facilidade, uma tendência aí para a ação, para o trabalho. Tipo 1, na sua luz, né? Uma pessoa da serenidade, uma pessoa que é correto, responsável, ético e justo, idealista, gosta muito do aperfeiçoamento. Controle de qualidade não tem pessoa melhor para fazer do que o tipo 1. Olha quantas características, quantas habilidades, né, necessárias para todos nós, e o tipo 1 tem isso com excelência. Contrapartida, gente, tipo 1 na sombra reprime a raiva e explode. Cobrança de si e dos outros. Então, reprime a raiva e tem hora que explode. E se cobra muito ser correto, perfeito, existe um jeito certo de ser. Insatisfação, irritação muito presente no tipo 1, busca o perfeccionismo, rigidez, e existe um jeito certo de fazer as coisas. Qual o jeito certo? O jeito do tipo 1. Respira fundo, perceba se tem um tipo 1 aí dentro de você, se tem, está mais na luz ou na sombra. Tipo 2. Olha essa imagem aí, né? Essa imagem trata a questão da ajuda, né? Eu estou aqui para te ajudar. Então, tipo 2, emocional, né? Foco no clima emocional, foco no cuidado, pessoas que gostam de cuidar, percebe a necessidade dos outros. Então, tipo 2 tem uma sensibilidade de perceber as necessidades dos outros, desperta sentimentos bons nos outros. E fácil relacionamento, generoso e doador. Então, eu estou doando, eu estou com você, eu posso te ajudar. Muito sensível, gosta de ajudar e apoia talentos. Né? Confia, apoia talentos. Quando o 2 vive mais na sombra, não percebe suas necessidades, vive em função dos outros, agrada para receber afeto, fica ressentido se não receber. Manipulação emocional, sobrecarrega-se porque é como se o 2 ele vivesse nessa necessidade de ajudar o outro e esquece de si, sobrecarrega-se, mas busca muito agradar para receber o afeto. Então, respira fundo, perceba se tem um 2 dentro de você, se tem, mais na luz ou na sombra.
Tipo 3, gente. Vamos lá para o nosso tipo 3, emocional também. Olha essa imagem aí, né? Esse jovem já desenhando o próximo degrau. Nem chegou nele, mas já está desenhando. Tipo 3 tem uma facilidade no foco, foco nas metas e resultados. Visão de futuro, estratégia, é com o tipo 3. É uma pessoa dinâmico e empreendedor. Então, fácil realizar tarefas, sabe? Eficiente, pessoa de sucesso, otimista e motivador. Essa foto expressa bem isso, né? Motivador. Vamos desenhar até o próximo degrau, porque a gente chega lá, a gente consegue. O 3 tem isso na sua luz. A sombra, o 3, não percebe os seus sentimentos, pouca atenção aos relacionamentos, dificuldade na realização afetiva, viciado em trabalho, cego pelo sucesso, e os fins justificam os meios. Então, o 3, na sua sombra, os fins justificam os meios porque ele está focado naquilo que precisa realizar, no sucesso, no que ele tem que conseguir atingir a sua meta. Então, os fins justificam os meios, né? Se de repente não tiver que desenhar, não conseguir desenhar um degrau dessa escada, a gente pula, vamos chegar lá em cima, né? Então, respira fundo, perceba se tem um 3 dentro de você, se tem, está mais na luz ou na sombra. Tipo 4, né? Essa imagem, tipo 4, pintando esse peixe colorido, diferente, né? Tá indo para o outro lado. Então, e é colorido. O 4 tem uma profundidade de sentimentos, autenticidade e originalidade, sensibilidade, criatividade, empatia, faz diferente, faz a diferença. Tem dons únicos e um jeito único de expressá-lo. Então, o tipo 4, na sua luz, né, tem essa questão de ser autêntico, o ser humano autêntico, que sente e sabe lidar com os seus sentimentos, profundidade de sentimentos, e que tem dons únicos, uma pessoa diferente. Tipo 4 na sua luz. Tipo 4 na sua sombra. Autoestima muito baixa, foco no que falta, na perda, instabilidade emocional, procura emoções fortes, necessidade de atrair a compaixão, vitimização e melancolia. Então, o 4 é uma pessoa na sua sombra que tem uma necessidade de estar nesse clima emocional da melancolia. Melancolia é o prazer de estar triste. Essa palavra se resume no prazer de estar triste. Então, é uma doce tristeza. É olhar para o 4 e perceber uma doce tristeza, uma tristeza em si. Procura as emoções fortes para se sentir vivo. Então, muito presente essa instabilidade emocional quando o 4 está vivendo mais na sua sombra. Respire fundo, mais uma vez, se tem um 4 dentro de você, se tem mais na luz ou na sombra. Tipo 5, gente, olha essa imagem que interessante, né? O mundo está acontecendo na minha cabeça. Então, os 5, 6 e 7, para terminar agora, os tipos racionais, os tipos que estão para entender. O mundo acontece a partir do entendimento, cabeça, né? Então, o 5 tem um saber, um conhecimento profundo. Então, é observador, focado, centrado, profundo, autocontrole sistemático, respeita o espaço do outro, é delicado e amável, convicto, persistente. Então, tipo 5 é uma pessoa que você passa para você essa sensação do conhecimento, do saber, e que respeita o seu espaço e respeita também o espaço do outro. Então, o tipo 5 na sua luz vive assim. Tipo 5 na sombra, dificuldade de interagir, de compartilhar.
Então, dificuldade em expressar os seus sentimentos. Isolamento emocional, medo da intromissão. Tem uma curiosidade intelectual insaciável. É muito teórico, abstrato, desligado e uma timidez muito presente. Então, é uma pessoa que tem essa necessidade de se isolar. Vive no isolamento emocional, o isolamento até mesmo de presença, né, corporal, muitas vezes, nos espaços. Então, essa tendência do 5, de se isolar, de estar mais desligado, né? Perceba se tem um 5 dentro de você, se tem, está mais aí na luz ou na sombra. Tipo 6, gente, tipo 6, essa imagem, né? Estão aí todos indo para um lado, tipo 6 é como se tivesse uma necessidade de ir ao lado contrário para ver se vai dar certo. Então, 6 também é racional, né? O 6 é cumpridor do dever, responsabilidade, espírito de grupo, companheiro. A gente diz que quer ter um amigo fiel, tem um amigo tipo 6. Ele é fiel e colaborador, prudente, prevenido, bom senso, sabe avaliar cenários de risco e intuição certa, né? Esse pássaro aí, né, tá na intuição certa. Eu vou para o lado que pode dar certo, né? Mas também, contrapartida, na sombra, falta de autoconfiança, cenários negativos, dúvidas, insegurança, ansiedade, pessimismo, questionador, um medo que paralisa. Então, ao mesmo tempo que esse pássaro pode estar indo para a intuição certa, né, para a ação certa ali, pode também simplesmente estar fugindo de algo que são cenários negativos, cenários, alguma criação aí do tipo 6, cenários negativos. Então, a pessoa que não conseguiu desenvolver a autoconfiança, e aí passa a vida, muitas vezes, desconfiando de si e dos outros. Mas perceba aí se existe um 6 em você, se existe mais na luz ou mais na sombra. E o tipo 7, gente, tipo 7 tem aí essa energia na mão, né? A lâmpada da alegria, da felicidade, do mundo colorido. Vamos entender, então, um pouco aí a luz e a sombra do tipo 7. Tipo 7 é uma pessoa da criatividade, imaginação, planejamento, múltiplas opções, multifunção, alegria, bom humor, leveza e beleza. É uma pessoa otimista, cria bom ambiente. Então, uma pessoa que, como essa imagem aí, ó, deixa claro, é uma pessoa que vive nesse mundo colorido, alegria, bom humor, multifunção, né, tem muitos planejamentos e cria também um bom ambiente nos espaços, quando o 7 está na sua luz. O 7 na sombra tem uma facilidade em perder o foco, dispersão, não perceber o negativo, pulga do sofrimento, dificuldade de finalizar e uma racionalização. Então, o 7 na sombra tem uma tendência para racionalizar até a dor, racionalizar um sofrimento, porque ele foge do sofrimento. Então, fica, às vezes, sem foco, dispersão e um perigo muito grande não perceber o negativo. Respira fundo, perceba se existe um 7 dentro de você. Se tem, está mais na luz ou mais na sombra. Resumindo um pouco disso tudo, então, para que se trabalhar, né, dessa forma? Uma apresentação aí, luz e sombras, habilidades únicas e desafios. Então, todos nós temos habilidades únicas. A questão agora, desafios, colocar isso em prática. Se eu estou vivendo mais na luz ou mais na sombra? Então, se eu estou vivendo mais na sombra, o desafio é, vamos então utilizar cada vez mais essas habilidades únicas que nós temos.
complementaridade. Então, todos nós, né, nessa lei do um aí, inteiros, podemos completar também, completar no sentido de estarmos inteiros nos espaços. Então, cada pessoa com suas habilidades únicas, se colocando em desafio para atuar, podemos completar os ambientes, né? Estarmos inteiros. Cuidar do nosso jardim interior, cuidar da nossa planta para que ela germine, né? Autoconhecimento, desenvolvimento, excelência. Quando eu falo da nossa planta, é aquilo que nós temos de bom em nós, né? A terra fértil, somos uma terra fértil. Podemos plantar algo, cultivar e colher bons frutos. Então, através do autoconhecimento, do desenvolvimento e da excelência. Pessoas conscientes desenvolvem equipes, evoluem instituições e transformam a sociedade. Tá essa figura aí, né? As mãos, o mundo nas nossas mãos, né? Então, se nos tornamos mais conscientes, nós podemos desenvolver equipes, evoluir instituições e transformar a sociedade. Tá aí o nosso canal, Comunicação IESH, né? Tem aí o nosso e-mail, a escola, o Face, Instagram, o site, o YouTube, tem o meu contato. E assim, depois também eu posso mandar isso aqui tudo para vocês, né? E assim nós vamos chegando ao fim da apresentação, porém, não o fim da live. Isso. Da apresentação, sim. Agora nós podemos conversar um pouco sobre tudo isso. Tá certo? Se alguém, né, que tiver ficado dúvida, né, quiser perguntar, Isso. quiser complementar alguma coisa, o que, né, se identificou em algum número, ou se tem alguma dúvida, alguma coisa assim, né, aí pode estar levantando a mãozinha, ou pode estar manifestando para falar, né. Ou mesmo para falar assim, Luzia, eu não entendi nada. Que tanto de informação, né? Em menos de 1 hora. Fala assim, vamos ver se tem alguém aí, né, nessas carinhas fechadas, tem alguém? Apareceu aí a Fabielle. Sim. Liga o microfone, Fabielle. Tá com o microfone desligado. Podem abrir o Boa microfone. noite. Boa Boa noite. noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada aí, perdi o início aí, mas do ponto que eu vi, eu identifiquei vários momentos aí, e eu tenho um problema sério que eu estou tentando lidar com ele, é a questão do medo. O medo é um problema sério que me impede, às vezes, de realizar muitas outras coisas que eu queria, que ao mesmo tempo que eu estou na luz, que eu sou uma pessoa para cima, criativa, que foca no trabalho, e na sombra esse medo me acompanha. Eu falo que esse medo é desde criança. Eu acho que eu nasci uma criança medrosa, me tornei um adolescente e hoje um adulto medroso. Então, são medos, assim, ao ver de outras pessoas, medo bobo. Então, mas o medo é tão grande que eu chego a passar mal no elevador, medo de dirigir em BR, medo de... Andei de avião uma única vez e tive várias oportunidades para fazer e não fiz devido ao medo. Então, assim, em vários momentos que você foi pontuando, né? 1, 2, 3, até o 9, vários momentos eu estou na luz, mas sempre me esbarro nesse medo. Ana Sim. Íria. Qual que é o seu nome aqui? Não consegui ler. Alzira? Ana Íria? Ana Íria. Ana Íria. Isso. Então, Ana Íria, realmente
o medo faz parte do ser humano. Como você falou, parece que eu já nasci com medo. Na verdade, todos com medo. O medo faz parte do ser humano. Todos nós temos medo. A questão é como nós direcionamos esse medo. Se direcionamos esse medo para a paralisação, é o prejuízo. Se direcionamos esse medo para a prudência e cautela, né, é a nossa evolução. Porque se não tivéssemos medo, talvez não estaríamos mais aqui, né? Não teríamos sobrevivido, né? Então, o medo faz parte, o medo é até positivo. Porém, como nós direcionamos o medo, que é o grande prejuízo. Foi o que você falou. Tem vezes que eu me vejo na luz, tem vezes que eu me vejo mais na sombra. Então, perceber, aceitar que temos medo e conseguir transformar esse medo em cautela e prudência. Porque muitas Sabe? vezes, E Luzia, como transformar isso? Pode eu, dizer? assim, me projeto o dia inteiro para vencer aquele medo, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dirigir, eu vou sair, eu preciso ir, e aquilo, eu fico o dia inteiro tentando pensar naquilo, de eu fazer, e acontecer, entendeu? Quando chega na hora que eu preciso sair, que eu preciso entrar no carro, que eu preciso ir, minhas pernas tremem. Aí parece que dá um bloqueio, que eu não sei dirigir, e eu não consigo ir. Aí eu tenho que arrumar alguém para me levar. Então, eu fico o tempo inteiro na minha cabeça. Não, eu vou fazer, eu vou vencer, vou fazer, eu vou vencer. E na hora H, eu não sei o que acontece. E, assim, já entrei dentro do carro e de não conseguir ligar ele, de não conseguir tirar da garagem. Sim. Você se perguntar mais vezes, o que me leva a ter tanto medo assim? Né? De onde vem esse medo? Né? Essa insegurança toda? Faça mais vezes essa pergunta em vez de lutar contra o medo. Porque a nossa tendência é lutar contra o medo. E, na verdade, nós precisamos de entender de onde esse medo vem. Ele é presente, ele é real. Né? Não precisa entender de onde ele vem, em vez de ficar só lutando com ele. Então, faça mais vezes essa pergunta. De onde que esse medo vem? O que me leva a tanto medo? Né? E aí, depois a gente pode até conversar um pouco, né? Mais no particular. Meu contato ficou, a irmã Ilza pode passar, se você é interessado, a gente tem uma conversa, né? Me coloca à disposição para a gente conversar um pouco sobre, já que despertou tantas questões aí, né? Então, Tá e certo? assim, aquela questão de perguntar quem eu sou, como eu estou, né? A saber onde eu quero chegar, eu sei, né? Mas muitas vezes eu acho que eu não sei quem eu sou naquele momento ali. Tem momentos que eu não me encontro, nem não sei quem eu sou. Mas eu vou amar conversar com você e muito obrigada, tá? Agradeço também a participação. Parabéns. A Biele agora está pedindo para falar. Conseguiu o microfone, Fabiane? Boa noite, Luzia. Boa noite, Consegui Biele. despertar. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Ô, Luzia, eu me identifiquei muito, até coloquei no chat, que eu pensei que eu não ia conseguir me comunicar. Eu me identifiquei muito com 3 tipos. E o interessante é que os 3 tipos, vou até dizer quais, né? O 2, o 6 e o 9, e está relacionados aí. Um é a prática, né? O outro emocional e o outro racional. Então, eu fiquei, assim, na dúvida do seguinte, nós podemos nos identificar com mais, igual eu, né? Com 3 tipos, assim, muito forte, né? Assim, isso é possível? Sim. Não sei. Qual que é o tipo? Você repete para mim, por favor? É o 2, o 6 Qual e que é o o tipo que 9. você disse? 2. O 6 Ah, sim. e Então, o 9. Fabielle, a questão da personalidade, sei, eu entendi. O 2, 6 e 9, eu anotei aqui. A nossa personalidade é estruturada lá na nossa infância, a nossa personalidade não muda. Nós temos características também de todos os outros tipos, mas aquele tipo que foi estruturado nos acompanha. O caminho é flexibilizar. Então, se você identificou aí 2, 6 e 9, é procurar
né? A pergunta que eu disse, que eu passei agora, né? O que me leva a ter comportamentos relacionados ao 2 que eu passei aí? O que me leva a ter comportamentos do tipo 6? O que me leva a ter comportamento do 9? Dessa forma, fica mais fácil para você ir se direcionando para um tipo. Embora tenhamos características de todos os tipos, mas saber qual que é a nossa personalidade, o autoconhecimento, a autoidentificação é muito importante. Mas existe também a interligação dos tipos. Então, o que a gente trabalha na primeira etapa é a autoidentificação, é aquele ditado, né? De onde eu vim, qual que é a sensação dolorosa que eu passei lá, de onde eu estou e para onde vou, né? Onde eu posso ir. Então, é essa a questão. Eu preciso saber de onde eu vim, qual que é a minha sensação, a experiência de infância. Assim eu percebo o meu tipo, sei onde estou e posso, então, percorrer o mapa. Então, é mais ou menos por aí. Esses 3 tipos que você passou aqui têm características próprias, sim, que nessa primeira introdução realmente se parecem muito, muito mesmo. Quando a gente passa a primeira etapa, né, com o curso todo, muitas pessoas, às vezes, ficam em dúvida se é tipo 2, se é tipo 6, se é tipo 9, sabe? E assim vai. É muito comum, tá? Que bom. Ah, entendi. Muito obrigada, viu, Luzia? Nossa, Tá foi joia. Eu que excelente. agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada, irmã Ilza. Muito obrigada. Nada, filha, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Mais alguém? Pergunta? Leuzeni, quer falar, Leuzeni? Quero. Gente, é bem interessante toda essa exposição aí, porque eu já ouvi falar muito do Enneagrama, mas eu nunca tive a oportunidade de ler, de ouvir sobre isso, né? Então, essa explanação agora aí que a Luzia fez para a gente foi riquíssima. E, assim, eu me identifiquei em várias situações, assim, tanto na luz quanto na sombra, né? Muito bom. E eu até trago, assim, pontos que é ruim, que eu não gosto, mas que realmente eu fiquei nessa, porque com a questão, eu até partilhei aqui uma vez que eu tenho a miopatia, e aí me dá muita dor de fibromialgia e aquela coisa. Então, isso me causa essa parte lá de um que você falou muito da pessoa que chega com a exposição de dor, disso, no sentido da sombra, né? Então, eu me vi muito nisso. Por mais que muita gente olha para mim e fala, você não parece que tem isso, porque eu sou muito disponível, muito de cuidar, de fazer uma coisa e outra, dedicada no que eu posso e de ajuda, realmente. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou assim, me ajuda aqui a fazer isso. Aí a outra falou assim, chama fulano, mas tipo, chama a Leozinia. Não, ela não precisa chamar. Porque eu tinha essa mania de chegar, quer ajuda? Aí de repente eu cheguei, quer ajuda? Aí sorriram porque questionou justamente essa situação. Mas que no final acarreta uma série de coisas na gente que muitas vezes não é bom. Então a gente tem que ter um certo ponto de ver o que pode e o que não pode fazer. Porque às vezes a gente se desdobra sem poder. Eu me identifiquei em várias situações, eu teria que pegar novamente, eu vou fazer uma leitura de tudo isso daí, para eu poder, assim, descobrir melhor o que tem de bom e o que tem de ruim. De ruim. Na verdade, essa apresentação, essa introdução ao Enneagrama, ela não nos dá possibilidade de autoidentificação. Imagina, nós trabalhamos o curso de Enneagrama para autoidentificação, 14 horas de curso. Imagina o que é isso. Então, aqui é uma apresentação, uma introdução, para vocês terem o gostinho de saber que tudo isso existe, né? E que existe uma possibilidade, existe um instrumento muito funcional para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, é muito difícil, nessa apresentação aqui toda, a pessoa falar, não, eu sou esse tipo.
Dá muito Só difícil. comum, E né? não é, e justamente não é a intenção. Não é a intenção. A intenção é, existe algo que nos ajuda no caminho de desenvolvimento, assim como existe outros instrumentos, né? Não é só o Enneagrama. O Enneagrama é mais um. É o que nós trabalhamos aqui no Centro de Vida, todo o retiro tem esse Enneagrama, então trabalhamos também em vários outros lugares, mas essa apresentação é simplesmente para dizer, existe uma possibilidade, existe uma saída para nos ajudar a viver melhor. E aí, como você colocou, né? Essas questões do sofrimento e tudo, tem sim, tem personalidade que tem mais habilidades, né, nessa área. Habilidades na área da ajuda, também, que você comentou. Então, o caminho é se perguntar, o que me leva, né? O que me leva a ter esse comportamento, essa atitude? E assim nós vamos caminhando. Obrigada pela contribuição. Ok, obrigada. Agradeço. Mais alguém deseja perguntar, contribuir, partilhar alguma coisa, alguma experiência? Alguma mensagem lá no chat que alguém quer falar? Porque deixa eu ver aqui se... Tá, a gente já conversou. É comum identificar com mais dois tipos, sim, né? A gente conversou. Eu não estou conseguindo abrir tudo. Vamos lá. Eu acho que as perguntas foram que elas já falaram, né? A Adriana disse que identificou com todas as características, dependendo da situação. Sim, isso mesmo, dependendo da situação, podemos, né, ter várias habilidades, aí temos várias habilidades, várias reações, né? Mas tem sempre alguma motivação por trás dessa reação. A forma com que eu reajo, ela está sempre relacionada à minha personalidade. Então, essa mistura boa que nós fizemos aqui é justamente para dizer que tudo isso é possível. E olhar para dentro, né? Se perceber, entender o que me leva a reagir de determinada forma. Isso é autoconhecimento. Acho que é só essas perguntas que estão aqui. Tem mais alguém? Levantou a mão, Fabielle? Boa noite. Luzia, está escutando? Boa noite. Sim, Sim, Tiago. pode falar, Tiago. Obrigado pela sua explanação, viu? Pelas informações compartilhadas. Aula muito Agradeço a presença. obrigado. Eu gostaria de saber da formação para terapeuta de Enneagrama, como é que funciona e qualquer profissional pode fazer? É assim, Tiago, nós temos, eu faço parte do IESH, o IESH, Instituto Enneagrama Shalom, nós temos o FEST, que é a Formação Enneagrama Shalom. E tem outras escolas também que trabalham Enneagrama, e na maioria das vezes, né, no nosso instituto funciona assim, a pessoa passa pelo ciclo introdutório, que é a primeira, segunda, terceira etapa, de autoconhecimento. É como se, para mim trabalhar com esse instrumento, eu preciso utilizá-lo em mim primeiro. Parte desse princípio. Eu utilizo esse instrumento, percebo que ele foi bom para mim, me ajudou no crescimento, na evolução pessoal, nos relacionamentos interpessoais. Então, eu utilizo o Enneagrama nesse contexto geral, e aí, da minha vida. A partir daí, qualquer profissional pode fazer, qualquer profissional relacionado ao desenvolvimento humano, né? Mas qualquer profissional, não é só psicólogo, não, qualquer profissional pode fazer, que tenha o intuito de trabalhar com o ser humano, e aí, com esse desenvolvimento. Então, eu passei lá o canal, lá atrás, não sei se você anotou o endereço, mas eu posso mandar para a Ilza passa o site para vocês, lá no grupo, que aí você pode acompanhar. Existe, então, a formação acontece em 1 ano, e aí para se tornar facilitador, terapeuta, né, de Enneagrama.
Muito obrigado. E acontece em Fortaleza, que é a nossa casa central, e aqui em Belo Horizonte também, nós estamos começando agora também com a formação. Só tem nesses 2 lugares atualmente? Fortaleza e Belo Horizonte? Sim. No Brasil, né? Ah, tá. Muito obrigado. Temos o curso de Enneagrama espalhado no Brasil inteiro, com os facilitadores. Mas a formação, ela, até o momento, até no passado era só em Fortaleza. Quando eu fiz, era só em Fortaleza. Agora já veio para Belo Horizonte, né? E o ideal é presencial, né? Online fica Presencial. presencial. Né? Existe o híbrido, né? Que é a questão, tem um pouco presencial e um pouco online. Mas tem que ter o presencial. Entendi. Gratidão. Tá? Boa noite. Agradeço a participação. Boa noite. Mais alguém? Mais alguma coisa? É pequeno, Luz, e acho que todo mundo já tem alguma formação, né? Alguns já participaram de outras, né? De outras lives das 7 portas, já estão só assim, né? Sim, tá joia, tá ótimo. Então, nós vamos encerrando hoje nosso encontro, né? Nosso momento, né? De hoje, as 7 portas de hoje, né? Esse encontro do Enneagrama. Agradecemos você que esteve aí presente, né? Você que vai estar ouvindo, né? Participando não, vai estar assistindo a live depois, em outro horário, né? Que a gente tem uma turma grande inscrita, mas muita gente vai estar assistindo outro horário. Então, a gente agradece também por você nos assistir outro horário. E agradecemos a Luzia, né, por essa disponibilidade, por ela estar mais uma vez aqui no Centro de Vida Madre Clarice, fazendo esse trabalho. E esperamos, né, nos próximos encontros também, que vocês estejam presentes, que possa, né, passar, talvez, o link para mais outras pessoas participarem. Então, a gente, né, agradece e pede a bênção de Deus para cada um e cada uma de nós. Então, estou vendo ali seu Nestor entrou por último, seu Nestor é fiel, né? Estava aqui no retiro esses dias, já está aí na live, né, seu Nestor? Então, que Deus abençoe, né? Está com o microfone fechado. Está com o microfone desligado. Seu Nestor está jantando, ele sempre está... Mas foi bom te ver aqui. Muito bom. Seu Nestor está com o microfone desligado. Ah, saiu. Vai mexer, Mas foi bom tê-lo aqui, né? Ele levantou a mãozinha ali, mas ele não... Então, nós agradecemos, né, a Deus por estar conosco aqui nessa noite, pedindo a sua bênção, que Ele nos proteja, nos guarde, e aquecendo nossas mãos, vamos, né, fazer essa energia da bênção de Deus, chegar até cada um e cada uma que está aqui nessa noite. Então, que Deus nos abençoe com essa energia de vida, de paz, de bênção, de carinho e de amor. E que Ele nos traga uma boa noite, um bom sono e bons sonhos. Amém. Amém. Amém, gratidão. Amém, gratidão. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Gratidão.